Compreensão que nos ajuda a entender, para que a tua palavra seja luz no viver. Paz, que o amor possa nossa vida alimentar, e a justiça venha em nós habitar. Que a tua luz venha acender de amor e graças corações, irradiando esperanças multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura e espalhar no sonho a ternura. Vem, Espírito de Deus, iluminar o nosso caminho, iluminar o nosso dia, iluminar as nossas atitudes, as nossas ações. Vem, Espírito de Deus, traz para nós compreensão, sabedoria, ternura, ciência. Infunda em nós todos os seus dons, para que assim possamos ser instrumentos de paz nas mãos de Deus. Instrumento de paz para esse mundo tão necessitado de paz. Esse mundo que é tão violento e muitas vezes mata, massacra, oprime. E o Senhor nos ajude a ter esse senso de justiça. E o Senhor nos ajuda a viver essa justiça de Deus no nosso dia a dia. Queremos nesse dia de hoje louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida de todas as pessoas que completam o ano nesse dia de hoje, 18 de novembro. E eu quero rezar pela minha amiga, companheira Meire, ela que mora aqui em Petrolina e que hoje está fazendo mais completando mais um ano de vida. E junto com a Meire eu quero trazer presente todas as pessoas que estão completando o ano, que está completando uma era nova. Então que as bênçãos de Deus caiam sobre todas essas pessoas. Queremos também trazer presente e rezar pela cura de tantas pessoas que nesse momento passam por dificuldade, por problema de saúde. Queremos trazer a Iranildes Francisca dos Santos, a Keila Jubiele Alves Marinho, a Eva Alves Teixeira. Queremos também rezar pelo Natanael e por todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de hoje que está em Lucas, capítulo 19, do versículo 41 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus se aproximou e, quando viu a cidade, começou a chorar. E disse: se também você compreendesse hoje o caminho da paz, agora, porém, isso não está escondido aos seus olhos. Vão chegar dias em que os inimigos farão trincheiras contra você. A cercarão e a apertarão de todos os lados. Eles esmagarão você e seus filhos, e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante esse evangelho que Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Jesus se aproximou, como diz o texto, e quando ele vê a cidade, o texto diz que ele começa a chorar. Parece que muitas vezes a gente olha para Jesus e pensa que Jesus não tem sentimento, né? Não sente raiva, não chora, né? Mas, no entanto, Jesus ele é sensível. E por isso ele olha para a cidade e ele começa a chorar, né? E se lamenta, né? Por quê? Porque Jerusalém não compreendeu, Jerusalém não reconheceu,
não quis, quando fala de Jerusalém, é a mesma coisa quando a gente fala da igreja. Quando nós falamos da igreja, não estamos falando do templo construído por mãos humanas, pedras. Mas quando a gente fala da igreja, nós estamos falando igreja como povo de Deus. Estamos falando de pessoas. E quando falamos de igreja, nós não estamos falando também só dos padres, dos bispos, do papa, das irmãs, das freiras, né? Mas nós estamos falando de todo o povo que compõe a igreja, de todo o povo de Deus. E aqui quando Jesus olha para Jerusalém, não está olhando só para o templo, né? Para Jerusalém, né? Cidade, mas ele está olhando para o povo de Jerusalém, ou seja, para o povo de Deus, que não reconheceu Jesus como Messias. Ele veio, né, no momento certo, mas no entanto, muitos não quiseram mudar de vida. E aqui Jesus já está prevendo a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, que vai acontecer depois, né? E Jesus, tudo isso poderia ter sido evitado se o povo tivesse reconhecido Jesus como Messias enviado de Deus e tivesse se convertido, tivessem mudado de vida, tivesse acolhido o Filho de Deus como Salvador, mas fizeram justamente o contrário, não acolheram e ainda provocaram a morte de Jesus, ainda contribuíram, né, com a paixão e morte de Jesus. Então Jesus olha para Jerusalém, a cidade que deveria ser de paz, mas no entanto, essa Jerusalém escolheu um caminho diferente, um caminho distante, diferente, né? Diferente, ao avesso o caminho da paz, né? Quando o povo deveria, que o povo, esse povo, mesmo povo que conhecia as escrituras, que sabia que viria o Messias, mas esse povo não aceita, sobretudo a liderança, não aceita Jesus pelo fato dele ser um grande questionador das estruturas, sobretudo as estruturas excludentes da época. E eu fico pensando, e aqui rezando e imaginando, e trago também essa reflexão para nós hoje, que muitas vezes também nós não aceitamos esse Jesus que está aqui, ó. Esse Jesus que chora, esse Jesus que é compassivo, mas esse Jesus que também que não aceita a injustiça, esse Jesus que luta, esse Jesus que se coloca do lado daqueles que estão sendo massacrados, que estão sendo excluídos. Muitas vezes nós não queremos esse Jesus, nós preferimos um Jesus que está bonzinho, em cima de um altar, bem quietinho, e um Jesus que, acima de tudo, se alia aos poderes para poder massacrar cada vez mais. E aí a gente, muitas vezes, esse Jesus, ele me convém, porque ele não exige nada de mim, ele não exige de mim nenhum sacrifício. Pelo contrário, né? Esse Jesus que vem como se viesse ao encontro, né, das minhas necessidades pessoais e não das necessidades comunitárias. Então é esse Jesus que muitas vezes nós rejeitamos na nossa vida. E de que jeito vem esse Jesus? De que jeito, né? Aonde ele está? Aonde está esse Jesus? Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, eu sinto muito que esse é Jesus. Muito em dizer para vocês que esse Jesus, aqui o Filho de Deus, né, que o Evangelho hoje nos apresenta, esse Jesus certamente não está muitas vezes nos espaços onde nós estamos, mas ele se encontra nas periferias da vida, às margens da sociedade, lá onde tem o excluído, lá está Jesus. E a nossa missão, meu irmão e minha irmã, é justamente nos dirigirmos a esses espaços para esse encontro concreto com Jesus nas pessoas dos mais pobres, nas pessoas nas pessoas mais humildes, né? E aí a gente pode, nesse momento, olhar Mateus 25, que lá nós iremos encontrar aonde nós devemos encontrar Jesus. É só
ler Mateus 25. Mateus 25, lá a gente vai encontrar bem claramente aonde Jesus está, para que a gente assim possa realmente cumprir a nossa missão de cristão, de alguém que se diz seguidor de Jesus, seguidora de Jesus. Então nós precisamos conhecer melhor esse Jesus, que não é o Jesus do oba-oba, o Jesus que está nas televisões, nas mídias sociais. Esse Jesus é muito fácil de seguir, porque não exige de mim nada, né? Não exige, não tem nenhuma exigência, né? Então esse Jesus, ele é muito fácil. Jesus que está nas mídias, que estão nas grandes, né? Nos grandes centros da vida, né? Estão nos altares da vida, mas o Jesus da Eucaristia, o Jesus que deve me colocar em movimento, sobretudo nesse movimento do centro para a periferia. Esse Jesus que me coloca nesse movimento do centro, eu vou à igreja, eu participo da celebração eucarística, que faz muito bem para nós, que reabastece as minhas forças, as minhas energias, e depois eu sou convidado e convidada a sair desse espaço, né, reabastecida, né, com a minha espiritualidade fortificada, e aí a minha missão agora começa, né? Agora começa. Agora que eu estou fortalecida, eu devo sair desse espaço geográfico, né, físico, e ir para fazer esse movimento, né, de saída desse espaço até as periferias, lá onde se encontram pessoas, né, que estão com seus direitos ameaçados, que estão tristes, deprimidos, que passam fome, passam necessidade, que estão doentes, que não tem ninguém por eles e por elas. E essa é a nossa missão de cristão batizado e batizada. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós devemos sempre acolher Jesus enquanto é tempo. E olha, por experiência própria, quando a gente faz esse movimento, você pode ter certeza que a gente fica mais amorosa, mais terna, mais cheia de paz, mais tranquila, e dá uma paz muito grande interiormente. Porque se você quiser fazer essa experiência, pode fazer e deve fazer como cristão e como cristã. Então que cada um de nós possamos assumir a nossa missão, a missão que Deus nos confiou. Deus nos deu muito talento, como disse o Evangelho de ontem, justamente para que a gente possa colocar à disposição do seu reino. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.